Bom dia, queridos. A palavra do Senhor hoje está no livro de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 6. Se der até o 7, né? Aqui nós vamos ver a respeito da obediência, né? Fala sobre a pesca maravilhosa ali, tudo mais, mas o foco é a obediência. O foco de toda a palavra de Deus é a obediência, em tudo. Por onde quer que Jesus passava, a multidão o comprimia, né? Que o amor que ele emanava, a forma com que ele tratava as pessoas, o cuidado com as pessoas, não é só um milagre, mas era o amor, o cuidado. As pessoas tinham prazer, tinham a satisfação de ficar do lado dele. Isso é importante nós entendermos. Então, toda vez que aquela multidão aglomerava ao redor dele, ou ele subia no monte para ministrar, para pregar a palavra para aquela multidão, eles sentavam nas relvas, ou quando estavam na beira do mar, né, ali da Galiléia, do lago de Genezaré, ele sempre tomava um barco emprestado para sair um pouco fora da multidão para poder ministrar a palavra. E ocorreu nessa manhã, não sabemos o dia, que exatamente o barco de Pedro que ele vai. O barco de Pedro. Vamos ver o texto, depois a gente vai comentando, né? E aconteceu que, apartando-o da multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança-te as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, encheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, encheram-se ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Eu acredito, querido, foi a maior pesca que esses homens fizeram durante toda a sua jornada de pescadores. Aqui a Bíblia não diz, não relata o que é que Jesus estava pregando nessa manhã, o que ele estava ministrando nessa manhã, o que ele estava ensinando a multidão nessa manhã. Não foi sobre aquilo que Jesus falou, vai ao mar alto, lança a rede, que Pedro foi, por essa palavra. Não. Pedro ouviu ele estava lavando as redes, ele e os outros que estavam com ele, eles estavam lavando a rede, mas prestando atenção no que Jesus ensinava. O período que Jesus ficou falando ali, a gente também não sabe, mas eu creio que foi um período longo. E eles estavam atentos àquilo que Jesus estava falando, estava ensinando. E terminado então Jesus de fazer sua preleção, então sua fala com a multidão, ele vira para Pedro e fala: vai agora ao mar alto e lança a tua rede. É uma incógnita, queridos. Falar isso com um pescador, pessoas que estavam acostumadas com o mar, a pesca, viviam da pesca. Pedro poderia falar: não, senhor, não vou, porque eu sei o que estou fazendo, eu conheço a minha profissão.
Eu domino a minha profissão. Essa é a minha profissão, essa é a minha arte. Eu domino isso. E muitas vezes, querido, nós tomamos essa decisão. Nós achamos que determinada coisa a gente tem domínio sobre ela. Não temos domínio. Ninguém tem domínio de nada. Onde tem o domínio de todas as coisas é o próprio Deus. Mas ali sobre aquela ministração que Jesus estava falando, eu creio, não sei, ninguém sabe, a Bíblia não diz, ninguém sabe, mas eu creio que seria algo concernente ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Aí Pedro, ouvindo essa palavra de Cristo, ele fala, olha, eu vou parafrasear aqui, eu ouvi toda a ministração sobre aquilo que tu ministrou, sobre as palavras, eu vou lá e vou fazer. E foi o que Pedro fez. E encheram a rede, ia se romper, as pessoas chamavam outros barcos para ajudar a carregar os peixes. E foram tão cheios que quase vinha a pique. A obediência, querido, ao chamado, ao envio, a obediência. Quantas pessoas têm um chamado, querido? Tem o envio, mas não obedece, não vai, não aceita. Eu não estou pronto. Enfim, dá tanta justificativa que é incabível as justificativas. Aqui mesmo na igreja, na Fonte da Vida, quantas pessoas já convidei, pessoas que têm chamado, não é qualquer um, pessoas que a pessoa tem chamado, que Deus mostra, mas a pessoa recua, ela não aceita, ela vai embora, ela não aceita o chamado. Agora, quando nós obedecemos o chamado, querido, nós vamos ter uma grande pesca. Não tem como, Deus não tem como negar a palavra dele. Deus não tem como não cumprir o que ele prometeu. Muitas vezes a gente aparentemente olhando para o chamado, fala, mas não dá, já fiz tanto, já tentei tanta forma, já fiz de tanta maneira e não deu certo. Não deu certo. Como Pedro poderia ter falado para Jesus, olha, eu domino essa arte, eu sei o que estou fazendo, passei a noite inteira, estou cansado, quero deitar, quero dormir, quero descansar. Porque eu sei do que eu acabei de fazer. Mas Pedro não fez isso, Pedro obedeceu o chamado, Pedro obedeceu o envio. Talvez tu já recebeu várias vezes chamado, várias vezes o envio, tu não quis, se recuou. Eu quero dizer para ti, meu amigo, meu irmão, minha irmã, ouve a palavra, obedece a palavra. Aí tu vai ver que Deus vai fazer a tua vida. Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida tão grande. Tão grande. Tu vai precisar de pessoas para te ajudar a carregar as bênçãos que Deus vai derramar na tua vida. Pessoas, vai ter que dividir as bênçãos de Deus. Vai ser tão grande, que tu vai precisar de pessoas para te ajudar. E tu vai abençoar a vida de muita gente, muitas pessoas. Como Pedro abençoou a vida daqueles colegas dele, que todos eles não tinham pescado nada, não tinham pego nada. Mas através de Pedro, da obediência, todos foram abençoados. Então eu quero deixar essa palavra para ti nessa manhã, nesse dia, nessa quinta-feira, o último dia do mês de fevereiro, 29 de fevereiro. Guarda essa palavra no teu coração e obedece, querido. Obedece o envio do Senhor. Aí tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Querido Deus e Pai, em cuja presença eu tenho andado. Eu não sei qual a necessidade desse irmão, dessa irmã que tem me assistido, tem me acompanhado os manás. Também a necessidade desses vídeos que estão no caderno, que o Senhor, Pai, estenda as tuas santas mãos e traz a realização sobre a vida de cada um, aqueles que têm clamado. Eu quero também, Pai, nessa manhã, orar pela vida da Júlia,
que ela está internada na UTI, eu não sei se ainda está na UTI, mas eu fui chamado para ir lá. Que o Senhor impõe as tuas santas mãos e que venha remover de todo o corpo dela, toda célula cancerígena. Faz uma transfusão de sangue nela, Senhor. É uma guria ainda, tem 15 anos. O Senhor renova suas forças. Que ela saia aqui do hospital completamente reabilitada, para a glória do Senhor, sem nenhuma sequela e sem nenhuma enfermidade mais. Que tu és o Deus médico dos médicos. Eu sei do que o Senhor tem poder para fazer. Então, estou colocando a vida da Júlia Beckman Rodrigues debaixo das santas mãos. Para a glória do santo nome, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos em nome do Senhor Jesus.